Olá, está começando mais um ABcast. Nesse podcast você vai ficar por dentro de tudo que acontece no setor farmacêutico e magistral. Eu sou a Alana Eu sou a Cris. Eu sou o Danilo. e o tema de hoje, pessoal, é a jornada para a construção de uma empresa plena no mercado farmacêutico. E por isso eu convidei o Danilo e a Cris, porque assim, tenho uma grande admiração por eles dois e são dois engenheiros que caíram no mercado farmacêutico. Se apresentem, Cris e Danilo, e fala um pouquinho como tudo isso aconteceu. Vamos lá. Eu sou engenheira de formação e meu pai, que foi o fundador da Powder Mix, ele queria muito que uma das filhas se tornasse engenheira, né? E então, quando ele funda a Powder Mix, ele logo me coloca junto lá no contrato social e fala: essa aqui vai ser minha sócia. E aí toca a empresa e eu segui a minha carreira. Me formei, fiz carreira acadêmica, MBA, mestrado. Segui toda uma carreira da engenharia eletrônica, de sistemas também. E, e aí eu engravidei da minha primeira filha. A empresa, então, do meu pai era em Santos, a Powder Mix era em Santos originalmente, né? Somos de lá. E eu trabalhava e estudava em São Paulo. E aí, quando engravidei da minha primeira filha, um mês antes dela nascer, ele faleceu. E eu já estava muito próxima, na verdade, dele, né? No final, então, já estava casada com o Danilo. Então, ele já era o filho do meu pai. Então, os desenhos todos das máquinas eles compartilhavam juntos e desenhavam. E quando, então, tem este evento, né? E aí a gente decide, quando a Alice nasce, nossa primeira filha, a gente fala, nossa, eu não consigo voltar para o mercado magistral, como é que a gente faz para voltar? E a gente toma uma decisão importante na nossa vida, que é não volta. Eu tinha uma carreira importante empresarial, então foi uma decisão difícil de ser tomada, mas a gente fez isso com muita coragem mesmo, de vamos fazer isso dar certo. O Danilo falou, vai lá para a fábrica ajudar sua mãe, que está lá sozinha nesse momento, e a gente vai tocando. E aí eu vou para a Powder Mix. Então, já conhecia, né? Porque era do meu pai. Mas era uma empresa completamente diferente da empresa que a gente tem hoje, né? E aí a gente começa essa trajetória, né? O Danilo veio em seguida, em 2018. Então, eu vim em 2014. Você entrou primeiro, em 2014. Foi. Não conhecia nada da empresa ou já vivia uma realidade da empresa? Eu conhecia os produtos, mas o dia a dia da empresa eu não conhecia, porque eu vivia uma outra empresa em São Paulo, uma outra realidade, né? E era uma oportunidade de trabalhar e ficar com a minha filha, né, ao mesmo tempo. E ali a gente, então, decidiu, não, vamos entender essa empresa, vamos entender o quanto ela é saudável, né? Então, eu tinha uma experiência com gestão de empresa não tão grande, pequena, e o Danilo também tinha assumido um ponto importante, ele pode falar. E aí a gente... o mundo começou a levar a gente, né? Parece um trabalho ali dos anjos que colocou a gente nos caminhos que a gente não entendeu muito bem, porque eu sempre trabalhei muito técnica e muito voltada para o cliente. E aí, de repente, o meu chefe na época me coloca para assumir o administrativo e financeiro daquela empresa. E eu falei, é uma honra, mas eu não vou aceitar, não sou capaz. E falou, eu vou te ajudar, eu preciso de alguém que eu confie e tal. E aí eu consegui, então, uns meses, entender um pouco de administração de empresas que eu não entendia. E o Danilo tinha a formação e também já atuava como e foi me apoiando. Então, nesse início, fui só eu, para depois a gente conseguir ir a família toda para Santos, né? Entendi. É quando ele vem. Os dois eram executivos, no caso. Sim. Sim. A minha formação... Eu queria, antes de me apresentar, eu queria trazer uma parte interessante, porque você falou a sua mudança de carreira, mas a parte mais legal é como que isso aconteceu. Porque a Cris estava grávida da Alice e tudo que eu mais queria é que ela não voltasse a trabalhar. Eu queria que ela ficasse com a Alice. Eu não queria pensar a Alice ficar numa escolinha muito pequenininha. E todos os dias eu olhava para a Cris e não tinha coragem de pedir isso para ela. E ao mesmo tempo,
A Cris todos os dias olhava para mim e queria pedir para não voltar a trabalhar e ficar com a Alice. Só que ela tinha uma pressão interna de que ela tinha que trazer recursos para a família, ela tinha que trabalhar, enfim, na época A eu acho família que... atual, né? É. A mulher tem. E assim, a nossa renda era bem certinha, assim, era meio a meio, acho que até um pouquinho mais, ela ganhava mais do que eu na época. Aí nós fomos pro pediatra e o pediatra falou, não dá para você voltar agora, ela é muito pequena, tem que esperar mais 2 meses. E ela me olhou, olhei para ela, e aí eu puxei aquela força lá do fundo, falei, não volta então. Aí ela chorou e desabou na cadeira do pediatra, assim, porque era tudo que ela queria. Foi. E aí a gente saiu de lá em êxtase. Aí no dia seguinte eu me lembro que eu parei e falei, e agora? Nossas contas dá esse tanto aqui, nossa renda não dá mais, vamos ter que fazer alguma coisa, né? E aí a gente começou a se movimentar e aí deu certo. E aí aconteceu o que ela contou, que ela foi pra fábrica e a nossa história seguiu por aí. Foram 2 necessidades que surgiram e aí vocês criaram uma oportunidade em torno dessas 2 necessidades. Foi isso? Exato. O falecimento, né? O nascimento do bebê, a necessidade da Cris, ter uma flexibilidade. E aí, como foi essa mudança, né? De 2 executivos, né? Para essa virada de agora eu tenho o meu negócio. Antes tem a sua fase, né? Inclusive, Danilo, a sua história aí, Isso. onde é que entrou, né? Eu me formei, eu tenho uma formação bem ímpar, assim, eu fiz administração, telecomunicações, depois análise de sistemas. E eu entrei muito cedo na carreira pública, eu trabalhava para a Anatel na época, eu trabalhei 13 anos e estava na gestão da Anatel. E para mim estava tudo certo, o sonho do brasileiro, né? Estava num cargo de chefia, tinha estabilidade, me aposentaria com o último salário. Mas um dia eu falei, isso não é possível, isso não me traz nada. Que a gente depois, mais pra frente, pode falar sobre motivação. Isso não me traz nada, eu tô aqui todos os dias e vou e volto, quase autômato. E, ao mesmo tempo, a empresa que surge, a gente não acreditava muito nela. A Powder Mix, a gente olhava para ela com um certo distanciamento, a gente conhecia e tudo mais, mas a gente entendia que aquilo era do pai da Cris. A gente nunca pensou que poderia ser uma empresa para nós, não tinha o menor cabimento nisso. Com a morte dele, a gente teve que tomar uma decisão. Fecha e deixa os clientes. Na época tinham mais de 1.000 farmácias que usavam o processo. Ou a gente vai lá e modifica para ficar no que a gente acredita, né? Se não fosse a morte, não teria acontecido essa oportunidade. E, ao mesmo tempo, o nascimento da Alice estimulou a sair da Santos, porque a gente morava em São Paulo, uma vida corrida, de poucos espaços, de alegrias e tal, e a gente falou, não, Santos vai ser melhor para a Alice. Então, a junção dessas 2 oportunidades fez a Powder Mix que é hoje. Legal. E aí, vocês saíram de uma posição de funcionários, né? Para dono do próprio negócio. Como foi isso? Essa transição? Aí assim, eu acho que eu vou rapidamente contar como a Powder Mix surge, até para contextualizar e entender como é que a gente recebe essa Powder Mix e a gente segue depois. Meu pai, ele não era nem formado, meu pai sempre foi muito inventor, o pessoal sempre fala, não, ele era uns 100 anos à nossa frente e tal, ele tinha uma cabeça muito de inventar soluções para as coisas. E ele passou por um processo muito difícil de saúde e começou a precisar tomar remédios manipulados. E conversando com um amigo farmacêutico, ele descobre como os remédios eram manipulados. Ele falou, não, você põe num saquinho e chacoalha. Ele estava lá na praia, que era o lugar que ele mais gostava de ficar. E esse amigo farmacêutico que passava férias lá no prédio que a gente tinha em frente à praia, e aí ele fala isso, né? Não é possível. Mas por quê? Não é assim que é, né? Não, mas tem uma forma de automatizar isso, com certeza. Ele desenhou, naquele instante, na areia da praia, ele desenhou um misturador. Nossa. E aí surge a ideia. E ele era muito assim, eu falo, a partir dali ele não dormiu mais, né? Porque ele não dormia. Ele ficava acordado, ele desenhando, ele aprendeu a mexer no AutoCAD, aprendeu a mexer no 3D Studio, então, porque ele tinha que desenhar aquilo e ele não conseguia depender de ninguém, ele queria muito rápido, ele queria para já, não dava para esperar ninguém, ele queria fazer logo. E aí ele fez a primeira versão da máquina e na época ele conversou com o Marcos Brandão da Ortofarma
que apoiou muito ele. E falou, realmente, é uma questão, porque como é que você garante que você vai ter o mesmo percentual de ativo, de cada ativo, em todas as cápsulas de uma fórmula, né? E aí ele apoiou muito ele na época. Então, o primeiro laudo do Powder Mix foi feito pelo Marcos Brandão, da Autofarma. E isso deu muita força para ele falar, então eu vou atrás. E ele começou a participar de uns eventos, levava a máquina debaixo do braço, batia na porta da farmácia, do jeito dele de fazer, né? E aí um dia ele estava num dos eventos, e aí não sei se era uma professora, uma farmacêutica, que abordou ele e falou assim, poxa, seria interessante se essa máquina também triturasse, não só misturasse. Aí quando deu intervalo, ele saiu, foi na banca de jornal, comprou bolinha de gude, Nescafé e maisena, voltou e falou... Pôs para misturar, e as esferas de vidro, na época, trituraram. Aliás, não usem esferas de vidro, por favor. Trituraram, né? Ele falou, pronto, tá aí. E aí logo vieram as esferas de porcelana para substituir, porque realmente não dá para usar, né, o vidro. Então é assim que a Powder Mix surge. Mas ele era um cara que tinha esse pensamento, então, muito de... Preciso fazer a próxima coisa. E ele não tinha nenhum perfil nem de administrador e nem de vendedor. Então, ele tinha uma ideia, tinha nem menos de meia dúzia de funcionários ali. E ele ia fazendo. Mas não crescia, assim, levava um tempo, assim, né? Esse início é muito desafiador, na verdade, Sim. do empreendedorismo, né? E eu acho que é também do mercado. O mercado magistral é muito conservador e com razão, tem que ser, porque você lida com vidas humanas, você não pode arriscar qualquer coisa. Então, chegava o Luiz, que era um tipão, né, um cara despojado e tal, e com uma maquininha embaixo do braço que ninguém nunca viu, qual é a chance de uma farmácia abrir as portas para isso? É muito pequena, né? E com razão, eu acho que é bem isso mesmo. E aí, nesse perfil, a empresa tinha um pouco esse perfil, né? Então, ele teve muita coragem nesse início de começar, mas não sei se ele, na verdade, não tinha muita coragem, porque ele era assim. Ele naturalmente era assim. Ele desenvolvia os produtos. Alto poder de execução. Tinha a ideia e executava. É isso. Mas ele tinha muitas dificuldades de ter um sistema, de ter uma planilha. Então, ele pedia muita ajuda para a gente nesse sentido e tal, para a gente minimamente organizar a empresa, né? Minha mãe ficava ali ajudando meio no RH dos funcionários e tal, mas tudo muito... até precário mesmo no início, assim. Há quanto tempo isso, Cris? 19 anos. A gente tá... ontem foi aniversário dele e esse mês a gente completou 19 anos de empresa. No que vem faremos 20. Então, quando a gente vem, né? E sempre era muito difícil, assim. Ele vivia de empréstimos, porque é isso que o Danilo falou, né? Eram poucas as pessoas que acreditavam naquilo, né? Que tinham a coragem de acreditar naquilo. E aí, então, esse processo ele é bastante lento, assim, no início, né? Sim. Então, a Powder Mix, para se pagar, levou muito tempo, né? Então, um mês antes dele falecer, ele pagou o último empréstimo da Powder Mix, contou pra gente. Ele chegou em casa, ele me chamava de Didio, né? Didio, paguei a última parcela, sentado no sofá, assim, de casa. E aí, depois, um mesinho, ele morreu, né? Foi. E deixou esse grande legado. Pro mercado, né? Quantas empresas vocês contribuem em termos de tecnologia? Vocês têm uma... Hoje a gente tem mais de 3 mil farmácias rodando nosso processo. Mais de 50% do setor. A nossa penetração é de mais de 1,5 milhão de pessoas. Nossa. Quando a gente faz uns cálculos, considerando a quantidade de fórmulas que a gente movimenta. Então, é uma penetração interessante. Cresceu bastante nos últimos tempos. Agora é um processo já consolidado. A gente não precisa mais convencer ninguém. Realmente organizar a farmácia e mostrar. Mas realmente foi uma jornada. Sabe uma curiosidade, só rapidinho interrompendo? O primeiro contato que eu tive, né, com a Powder Mix foi pelo densímetro, né? Porque a gente faz consultoria e as farmácias, no geral, elas têm uma dificuldade de adaptar o processo para o tamanho da cápsula, né? Tem vários fatores envolvidos, software, inclusive, teve um software que eu peguei que eu estava implementando um processo que não contribuía. Enfim, a gente tinha um certo trabalho em ajustar, né? Fazer com que o sistema puxasse
o tamanho da cápsula adequado, consequentemente, quantidade de recipiente e tudo mais. E aí, eu conheci, foi quando a gente faz um trabalho de controle de qualidade. E sempre estava nas feiras, só que o primeiro contato que eu tive mesmo foi através de um cliente falando, eu adquiri esse densímetro e eu acredito que pode ajudar, né? Essa cliente é uma grande parceira nossa de longa data, assim, foi uma das nossas primeiras clientes, inclusive. E aí, que legal, vamos ver. E aí, eu fiquei, assim, encantada, porque, assim, deu tudo muito certo. E e aí a gente começou a implementar, né, novos processos em farmácias que estão em fase de abertura. E nada como aquele densímetro. Meu Deus, eu queria abraçar quem inventou isso. Eu queria... Nossa, que gênio! Eu ficava pensando. Assim, incrivelmente, a gente só teve um primeiro contato, acho que ano passado, nem lembro, mas tá com pouco tempo que eu tive o primeiro contato. E aí, quando eu vi o Danilo, eu pensava que o Danilo era... O primeiro contato que eu tive foi o Danilo, né? Aí meu Deus, na realidade eu já tinha visto vocês no YouTube, né? E eu pensei que vocês fossem os criadores. E, meu Deus, a vontade que eu tive foi de abraçar vocês. Muito obrigada, porque, nossa, tem nos ajudado bastante. Mas, enfim, vamos lá, voltando. Ele era um inconformado, né? Então, quando ele descobria como... E tem muito processo manual dentro da farmácia de manipulação, como era feito, aí ele inventa um densímetro num insight muito interessante. Mas quando a gente assume a empresa, então, né, a gente mexeu em tudo, Alana, assim, em tudo, porque no final a gente manteve a essência, né, do que a gente tivemos um insight onde a gente compreende que aquele lugar não era um lugar só para a gente receber dinheiro, mas que tinha tudo a ver com o nosso propósito de vida, que a gente estava estudando com a nossa família, com os nossos filhos, que só, né, consomem homeopatia como medicamento. Então, a gente começa a criar um amor realmente pela empresa, assim. E aí a gente naturalmente modifica tudo porque era necessário. Então, em 2018, quando o Danilo vem, a gente pôs abaixo a fábrica e construiu uma nova, porque um dia ele chegou lá e o funcionário trabalhava numa mesa muito pequena e de pé. Ele falava, isso não é possível. E aí a gente foi mexendo em tudo. Então, hoje é uma fábrica bem organizada, tem processos e tudo, né? Então, ele trouxe muito essa força. Quando eu venho, então, eu fico por 4 anos tentando compreender como é que a gente pode ir melhorando tudo aquilo, né? Porque tinham muitas coisas fora do lugar. E a gente vinha do mercado empresarial, de empresas maiores, e a gente precisou inserir essa expertise lá, né? E a gente não entendia como meu pai fazia com algumas coisas muito amadoras, assim, né? Então, foi por isso que a gente precisou mexer, inclusive, no espaço físico. Quando a gente... quando o Danilo vem, a gente mexe primeiro nesse espaço físico, né? E aí, então, a gente começa a mexer em todos os processos e tudo mais, né? Então, isso era necessário de se fazer. E aí, a gente começou a mexer, inclusive, nos produtos que precisavam evoluir, né? Então, todos os equipamentos passaram por evoluções desde que a gente assume, né? E, pessoal, eu pedi, né, propositalmente, na realidade, que nem eu conhecia a fundo a história do Danilo e da Cris, né? Porque não é tão comum a gente encontrar, né, pessoas de outras áreas, né? Normalmente tem muito farmacêutico inserido, mas é um mercado que tem muitos profissionais que migram, né? Enfim, uma área... No caso, engenharia tem tudo a ver com o negócio de vocês, mas, por exemplo, eu tenho um cliente que é do ramo alimentício e quer abrir uma farmácia com manipulação, por exemplo, né? Ramos mais divergentes. Mas, enfim, todo esse... Eu acredito que todo o know-how que vocês adquiriram, aí, o background de vocês foi fundamental para o que a Powder Mix é hoje, né? Totalmente. Eu acho até... A gente, quando chega na Powder Mix, o que eu percebo é que o pioneiro da Powder Mix, ele era um grande inventor. Então, ele inventou tudo. Os processos internos, o comercial, o atendimento, tudo era da maneira que ele inventou, né? E aí fica muito dependente dele estar ali para dar manutenção nesses processos, dar manutenção nessa empresa. Isso não é saudável.
quando a gente chega, a primeira coisa vamos profissionalizar. Tem uma essência, tem um valor, mas é interessante pegar essa história que a gente tem de outros lugares, de outros entendimentos e colocar aqui em prol desse mercado, né? O nosso mercado ele é muito pequeno, né? Hoje deve estar com 10 mil farmácias, talvez. Pequeno, mas potencial, né? Podemos dizer. Ele é limitado na quantidade, mas infinito nas suas forças, né? Então a gente precisa trabalhar muito bem ele. E essa é uma preocupação que a gente tem já há algum tempo. A Powder Mix já há alguns anos parou de vender equipamentos. A gente vende processo. Porque a gente entende que se eu te entrego uma batedeira, você não sabe fazer o bolo. É uma batedeira. Você precisa de um processo que te ensine a fazer o bolo, que é a receita. Então, a Powder Mix, já há alguns anos, a cada farmácia que tem contato, a gente entra com uma mini consultoria para justamente, olha, esse equipamento vai funcionar bem assim. Porque o equipamento em si não faz nada. A Powder Mix não faria nada para uma farmácia. Você precisa dar esse passo, que é onde a gente está tentando levar a nossa empresa. Saímos do primeiro nível, que é para o segundo nível, de criar processos bem eficientes para poder crescer. E aí, infinito no tamanho do nosso mercado, esse é o ponto. Porque hoje a gente tem 2% do mercado de medicamentos do Brasil. Só 2%. Imagina se a gente for para 3%, 4%. Imagina o que aconteceria com as farmácias. E por que a gente não vai? Porque a gente precisa organizar as farmácias. Uma farmácia que deu errado lá no interior da Bahia, ela afeta todo o mercado. Isso para a gente é o nosso mote há 5 anos. Nós precisamos profissionalizar as farmácias. Total. Perfeito. Danilo, e nessa jornada de vocês, né? Na realidade, eu queria fazer uma pergunta. O que é que vocês consideram uma empresa plena, né? Vocês estão no caminho de uma empresa plena, vocês consideram que já se tornam... Vocês já conseguiram esse patamar de uma empresa plena? Como é que está essa jornada, né, para essa empresa plena? Eu vou dar uma má notícia. Eu acho que no Brasil não tem nenhuma empresa nesse conceito plena. Algumas estão bem próximas, mas ainda não chegaram lá. E o que é essa empresa plena? Ela é uma empresa que a gente traz uma organização física adequada, processos bem estabelecidos, a motivação e os relacionamentos bem estruturados e um ponto de vista de identidade distribuído. Então, todos os funcionários que lá estão, eles se alinham diretamente com os valores que a empresa tem, como se fossem valores pessoais. E aí, no limite, se a gente levar isso lá para o limite, a pessoa trabalharia de graça. É lógico que não dá, não estou dizendo para ninguém trabalhar de graça, mas se você está num lugar que você ama muito, que aquilo faz muito sentido, você faria aquilo de graça. Então, essas empresas ainda não aconteceram, elas caminham para acontecer. Nessa teoria, né, nessa maneira de enxergar as empresas, o Brasil é uma empresa muito de primeiro e segundo nível. E no nosso mercado, mais ainda. Primeiro, algumas começando a beliscar o segundo nível, mas eu ainda não conheci nenhuma que tenha chegado a um terceiro nível das farmácias que eu vi. Isso é importante porque quando a gente vai visitar uma farmácia, imediatamente se identifica quais são os problemas que essa farmácia enfrenta, né? O que ela tem e onde ela tem que investir a sua força para continuar. A Powder Mix ainda é uma empresa de primeiro nível, caminhando para se tornar uma empresa de segundo nível. Qual que é a diferença? Eu acho que você pode passar até tranquilo. Melhor do que abaixar. A gente pensa o seguinte, a Cris comentou que a primeira coisa foi derrubar a empresa e construir outra. Porque sem os espaços físicos, não é possível criar bons processos. Mas também não é possível você ter uma empresa sem processos. Então é um nó. Como que eu faço isso? Então eu crio... Primeiro eu vou lá, eu sempre brinco assim, vai na Casas Bahia, propaganda Casas Bahia, manda aqui um dinheiro pra Lana. Compra todo o mobiliário do mais baratinho que tem. Constrói um processo simples. Organiza um mínimo de organograma e pensa o MVV da sua empresa. MVV, missão, visão, valores. Fez esse processo, você fez um primeiro nível. Agora eu vou melhorar o ambiente de trabalho. Vou dar um exemplo. A gente está fazendo esse podcast aqui. Se a cadeira não fosse confortável, se o microfone não faz a boa captação, não adianta você falar uma coisa muito interessante.
Não adianta. Primeiro começa com o microfone. Mas aí então quer dizer que você não tem dinheiro para comprar o melhor microfone, eu não vou fazer? Não, você vai fazer. Só que você é uma empresa de primeiro nível. Você vai ter que fazer com o que você tem. Depois você vai melhorar o microfone e aí vai fazer melhor, né? Então você começa assim. Tipo, eu comecei na realidade, no meu quarto, né? Na consultoria, eu faço trabalho de home office. E aí o meu coach, ele falava assim, Alana, enquanto você não tiver o lugar da AB Consultoria, você não vai conseguir ver como uma organização. E eu já via, antes da AB nascer, já tinha logo, já tinha Instagram, já tinha identidade visual, não tinha espaço físico. E aí, eu pedi para o meu pai emprestado o escritório. Ele tinha um comércio, né? E ele tinha um escritório que ele quase não usava na parte de cima. Era um comércio, assim, numa rua bem... Tipo, um comércio no centrão de Fortaleza, uma rua bem suja, assim, e tudo mais. E aí, era com muitos homens, assim, não tinha muita mulher nessa ruazinha. Mas eu entrei lá, vou pegar esse espaço aqui, enfim. E aí eu comecei, tinha uns, na época a gente chamava até birô bem antigo, assim, aproveitei o que ele tinha lá de móvel, simplesmente contratei um estagiário e comecei com o que tinha lá, né? Eu até, vai se tornar até repetitivo, porque eu dei esse exemplo até no outro podcast. Quando eu fazia contratação, né, de estagiário, comecei com estagiário, as pessoas elas criavam uma expectativa muito grande que a AB era, né, uma empresa linda como apresentava-se no Instagram. Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu estruturar. Mas logo no meu primeiro ano, em 2014, eles iam lá, né, eu percebi assim um semblante tão triste do estagiário. Poxa, não era aquilo que eu pensei, né, o estudante. E é isso, mas assim, se eu voltasse atrás, faria tudo de novo. Talvez se eu não tivesse dado aquele pontapé, né, de pegar esse escritório, mesmo velhinho, mesmo bem simples, ter começado ali, eu não estaria aqui, né? Então é interessante isso que você falou. E não tem regra, sabe, Alana? Eu gosto de frisar isso muito. Faz o que dá. Então, se eu consigo colocar uma banquinha na rua para vender meu produto, 2 cavaletes, um pedaço de madeira em cima, é o que eu tenho, eu vou fazer isso. Mas eu preciso compreender que eu sou uma empresa de primeiro nível, que os meus problemas estão no primeiro nível. Quais são? Falta de processos, ou processos precários que estão na cabeça do dono, do pioneiro. Então, a AB, ela está na sua cabeça. Está na sua cabeça. Se você amanhã decidir mudar de profissão, a AB provavelmente acabe. Então, você precisa começar a organizar para o segundo nível. Então, primeiro nível, não tenho um espaço físico adequado. Vou fazer com o que eu tenho, mas eu tenho que lembrar que eu preciso suportar isso. Talvez para você seja ter uma sala de podcast, sei lá o que tem, ou uma sala de aula com telas multidimensionais. E tudo isso vai melhorar o que você pode entregar. Isso é problemas de primeiro nível, né? Quando você enxerga isso e supera, pô, meu espaço agora está bem adequado, eu tenho recurso suficiente, porque o primeiro nível é mobiliário, parede, teto e dinheiro. Então agora eu tenho uma receita interessante, eu consigo ter um orçamento bacana, eu vou pensar agora, meu foco é no segundo nível, que é processos. Mas não significa que a B não tenha processos. Ela tem. Só que agora eu preciso aprimorar isso. Eu preciso que os processos sejam mais efetivos. E aí você passa a ter problemas de empresa de segundo nível. Seguimos aqui? Sim, não. A questão do começar com o que você tem, no mercado mais é um pouco limitado também, né? Assim, inclusive, eu recebo muito mensagens de Alan, eu quero ter minha própria farmácia, eu quero abrir uma farmácia com manipulação. Mas, assim, dá para você começar manual, né? E dá para você começar com a estrutura mais simples, né? Com grau e pichilo, né? Com encapsuladora manual, misturando num saquinho mesmo, né? E aí, conforme o tempo for passando, você vai investindo nos equipamentos, né? Implementando tecnologia. Só que o básico, né, não é como abrir uma mercearia, né? Tem todo um critério, né, que a RDC, e claro, né, isso é muito importante, que a RDC 67,
Exige, porque é entregar a saúde, né? O medicamento, ele entra aí para tratar a doença, mas pode, tipo, colocar a saúde da pessoa, né? Comprometer totalmente a saúde da pessoa se aquele medicamento não for produzido da forma adequada. Mas o fato é que, por mais que aquela infraestrutura seja simples, ela não é tão simples assim. É diferente até de uma indústria de cosméticos, já pode partir o investimento inicial pela experiência que a gente tem para uma indústria de cosmético, pode ser até menor, inferior de uma farmácia com manipulação. Assim como a empresa de suplementos, né? Eu conheço empresas que têm uma área de 50 metros quadrados. Não dá para a gente começar isso em uma farmácia com manipulação. 50 metros quadrados é meio que impossível. Sim. Então, existe essa limitação, né? É importante frisar, né? Eu acho que até só fazer um adendo. Meu exemplo da banca serve se você vende vaso de cimento, né? Na farmácia, realmente não dá, porque você tem que atender a legislação. Sim. Mas você não vai precisar de uma balança monitorada. Você pode começar com uma balança simples. Você não precisa de um powder mix. Você pode começar com 1 grau e um pistilo. Né? Porque você vai ter 20 fórmulas, 10 fórmulas por dia, né? Importante é dar esse primeiro passo. Mas, você falou da AB. A AB já tinha identidade, já tinha missão, visão e valores. Você vai ter que revisitar isso com absoluta certeza. A própria Powder Mix, quando a gente chega, tinha identidade, tinha missão, visão e valores. Mas conforme a gente vai andando, esse topo, ele também vai modificando. Então, eu penso que eu começo com o mínimo que as RDCs mandam, que a legislação manda, mas eu preciso olhar que depois eu tenho que ir modificando cada etapa. Esse é o conceito que eu acho importante de trazer. Sim. Beleza, estou funcionando, abri minhas portas, então agora eu sigo minha vida? Não, sinto muito. Então, você precisa ser funcionário. Você quer ser empreendedor, você quer ter o seu negócio, você vai fazer essa jornada até o momento onde você constrói uma missão, visão e valores muito claros. Total. Muito bom. E aí, uma vez que passa você fala da primeira etapa, vai para a segunda, e aí? Uma vez que a gente tem um espaço físico já com o básico que atende o que eu acredito como pioneiro, sempre o pioneiro nessa primeira fase, ele é o senhor de tudo. Então, a AB, ela é a Alana, e a Alana é a AB. É uma mistura dos dois. No momento que você olhou, os seus conhecimentos, os seus desejos, as suas visões estão contempladas no espaço, o próximo momento agora é a gente trabalhar nos processos, a parte mais burocrática de uma empresa. Uma empresa de segundo nível é aquela que você liga e fala, eu tô com problema, e e falar, o sistema não permite. Essa é uma empresa que está em segundo nível. Então, a gente passa a ter processos rígidos, bem estabelecidos. Aí você fala, então é ruim? Não, é importante. É muito importante que nesse segundo nível, toda a equipe construa um entendimento de como deve fazer as coisas, para que a Alana possa não pôr a mão em tudo. Porque hoje a Alana provavelmente visita cada assento dentro da AB. E é assim que porque está tudo com você. Quando os processos estiverem bem determinados, sistemas, então quais são os sistemas que eu preciso para o meu trabalho? Quando eu tenho tudo isso muito bem determinado, eu posso dizer que a minha empresa é uma empresa de segundo nível e passa a ter problemas de segundo nível. Né? Sistemas bem adequados, processos bem desenhados e bem comunicados, as pessoas já absorveram aquilo, já conseguem fazer aquilo sem precisar consultar o mapa de processos. Então, aí, nesse momento, você se tornou uma empresa de segundo nível. Qual é o problema dessa empresa? Ela se burocratiza. Essa é a empresa que você liga e o cara fala, não, o sistema não deixa. Mas quem que manda no sistema? Não, o sistema manda no sistema. E é para ser assim. E a gente constrói isso dessa forma. Né? Onde entra para garantir que você, que é a CEO da sua empresa, não precisa estar lá no microgerenciamento. Porque eu já te falei como você tem que fazer. Você pega daqui e leva para lá. Né? E esse é um ponto que, inclusive, eu estou assim, trabalhando muito, né? E eu sempre, quando a gente conversa, né, com os donos de farmácias, indústrias, é fundamental, porque se os processos dependem muito da gente para acontecer, a gente fica sempre no operacional e não consegue respirar e não vai para o estratégico. A minha equipe é uma equipe que eu considero pequena ainda, né? Temos ao todo 7 pessoas, mas tem muita coisa que eu estou percebendo, né, que está andando, porque justamente
o que eu falo, eu tô aqui, né? Tô em São Paulo. Então, assim, claro que ainda tem processos que, sim, estão travados, mas tem processos fluindo. Eu acho que é uma transição, né? Na farmácia magistral, né, que é, assim, o nosso 80% do nosso mercado, né? E vocês também, tem uma fatia interessante. Ter processos ali definidos, né, reduz gargalos. Você consegue identificar, inclusive, problemas, né? Eu falei há um tempo atrás dei uma palestra sobre desperdícios. Se você não tiver processos bem definidos para identificar, né, onde é que está tendo desperdício, vai ficar muito mais difícil, né? E aí vai sempre precisar lá do dono ou do farmacêutico para estar ali junto, né, para resolver aquele problema. Se tem a equipe treinada, se tem processos bem definidos, o farmacêutico, o dono da farmácia, o proprietário, ele já vai estar ali trabalhando estratégias comerciais, né? Não só é fundamental trabalhar no laboratório, né? Trabalhar formulações de alta performance, mas tem que também mostrar para o mundo que você faz aquilo, né? Sim. Você tem que gerar demanda. E o estratégico vem muito para isso, né? Mostrar que... E, assim, essa minha mudança de pensamento fez toda a diferença, por exemplo, na geração de conteúdos aqui, né? Eu não estaria aqui se a empresa precisasse tanto de mim, né? Lá em Fortaleza, né? E eu percebo que é uma deficiência muito grande do nosso mercado. Por quê? Eu sou do Nordeste. Quando tem esses eventos... inclusive, eventos mais focados... Hoje vai ter a Incosmetics, né? Mas, por exemplo, um evento para farmácia magistral. Quase ninguém pouquíssimas das farmácias do Nordeste, né? Vem a São Paulo. Por quê? Porque, Alana, eu não consigo sair da farmácia. É impossível passar 2 dias fora da farmácia, né? Justamente por essa falta de processos. Porque ela é uma empresa de primeiro nível. Uhum. A gente pensa as empresas, eu gosto de pensar no conceito de empresa orgânica. Então, a empresa ela não pula de nível de hoje para amanhã. É como ser humano, você não deixa de ser criança e vira adolescente. Você não percebe a mudança. Daqui a pouco você olha e vira adolescente. Então, quando você fala da AB, fica bem evidente para mim que vocês estão caminhando para o próximo nível. Então, você fala, tem alguns processos que andam, outros que não andam. Mas qual que é o principal? Você já compreende que existe um processo, você compreende o próximo nível. Quando eu falei, a Powder Mix precisou parar de vender equipamento e começou a vender processo. Porque o equipamento é de primeiro nível. Ela atendeu o nível básico. Uhum. Só que aí eu atendo isso, dou um potencial para a farmácia de andar, de usar esse equipamento para gerar mão de obra disponível para crescer, e ela não percebe que existe o segundo nível, que é o processo. Você falou muito da estratégia, os 2 primeiros níveis são táticos, e os 2 últimos níveis são estratégicos. Então, o border, né, a direção, ela precisa trabalhar nos 2 últimos níveis. Ela não tem que entrar em processo e no operacional do físico. Porque senão não faz o seu trabalho, você está fazendo o trabalho de outra pessoa. Total. Fala um pouquinho, Danilo, para o pessoal entender melhor sobre operacional, tático e estratégico. A diferença. Você consegue exemplificar, por exemplo, para um dono de farmácia? O operacional é o trabalho do dia a dia, né? Aquilo que gera o nosso produto. Então, desde receber uma carga, receber alguma coisa, atender um cliente. O dono de farmácia está ali manipulando o que acontece, né? O atendendo o balcão. Atendendo o eu balcão. já conheci farmácias que o dono atende o balcão. E aí, quando eu falo, vamos conversar sobre os seus processos, ele fala, não tenho tempo. Então, ele nunca vai sair do balcão. Porque ele não tem tempo, porque ele não tem processo. E aí, como ele não tem tempo, ele não fala de processo. Né? E processo é só o segundo nível, ele ainda estaria no tático. O tático é aquilo que a gente faz de curto prazo, para simplificar. Então, pensando no xadrez. Sei que todo mundo joga xadrez aí, eu estou muito viciado no xadrez, mas eu vou colocar minha peça aqui, porque meu adversário vai colocar a peça lá, e eu vou poder atacar aquela outra peça. Eu pensei em uma estratégia, uma tática de curto prazo. A estratégia é de longo prazo. A estratégia é assim, eu vou colocar um estacionamento na minha farmácia, porque o meu concorrente não tem, e no longo prazo as pessoas vão visitar mais a minha farmácia, porque aquele estacionamento faz isso. Isso é um simplório, mas eu posso pensar também em políticas internas. Por exemplo, na Powder Mix. Se eu quisesse ter uma estratégia de ganhar mais dinheiro, eu colocaria uma comissão para os técnicos que dão manutenções nas máquinas.
Com isso, no longo prazo, eu estimularia eles a vender peças que não são necessárias. Isso é uma estratégia. Deixar claro que a gente não faz isso. Por quê? É uma estratégia que funciona no longo prazo. Então, se eu planto uma semente, é uma estratégia de fazer uma árvore. Aquilo vai acontecer no longo prazo. Se eu pego uma muda e coloco ali, talvez seja uma tática de construir um jardim, por exemplo, que eu trago plantas e faço um pequeno jardim. Para as farmácias que a gente tem observado, olha, não consigo dizer um número assim muito concreto, mas a maioria está em primeiro nível, está travada no primeiro nível, completamente submerso no primeiro nível e não consegue nem sequer pensar que precisa construir um caminho para a estratégia. Fica no dia a dia ali da rotina, do operacional. O que é que você acha? O que é que ela deve fazer para sair desse primeiro nível para o segundo nível? Então, assim, um dono de farmácia que está totalmente submerso no operacional e às vezes até sufoca, né? Desgasta. Assim, na minha opinião, eu vou até já dar um start aí. Na minha opinião, é ter gente e treinar. O que é que você acha para ir para implementação, para o nível de implementar processo? Porque se eu não tenho gente treinada, como é que eu vou trabalhar processos ali? Lembrando que o primeiro nível é o físico, então os problemas estão no físico dessa farmácia. Pensar os espaços, eu tenho minha farmácia já devidamente equipada, porque eu falo isso muito. Não dá para a farmácia desenvolver se ela não colocar equipamentos. O Senac trouxe um número que eu tenho usado. Ele fala que cada funcionário vai trazer 55 fórmulas para dentro da farmácia. Se você pegar o lucro que 55 fórmulas dão, você faz as contas, você não consegue crescer. Porque é um lucro muito pequeno, o custo é muito alto e aí sobra muito pouco. Lembra, recurso de dinheiro também faz parte do primeiro nível. Eu preciso ter dinheiro para poder contratar um consultor que mexe processo. Então, qual que é meu entendimento? Pensa no meu espaço de trabalho. O que eu tenho aqui? Eu consigo pôr mais equipamentos que vão automatizar o processo? E aí é um pensamento que assim, não vou pôr equipamentos e reduzir a equipe. Eu vou pôr equipamentos, para otimizar. Vou otimizar o tempo e com essa equipe agora eu vou caminhar para construir processos e depois o terceiro nível que surge lá, que só acontece na equipe. Para mim é foco no meu espaço está adequado? Infraestrutura, pessoas, equipamentos e faz parte. receita. Eu preciso ter receita. Mas todo mundo precisa. Como eu faço isso? Talvez eu tenha que fazer podcast, talvez eu tenha que vender mais, tenho que buscar gerar médicos. Demanda, né? Gerar demanda. Inclusive a estrutura física do ambiente, né? Não só para a produção dos seus produtos, mas do ambiente, para que os funcionários também... Seja um ambiente agradável. Né? Para que eles consigam ali... que a gente fala, né? Não que se eu tiver uma cadeira mais confortável, vai atender melhor o cliente. Tá, não necessariamente, mas se ele fizer isso todos os dias e não tiver de pé, como é que isso vai... A estratégia disso, lembra? Na tática, eu ficar aqui sentado nessa cadeira por 2 horas não vai me fazer mal nenhum. Talvez se fosse mais confortável, não dizendo que a cadeira não seja confortável, mas se ela fosse mais confortável, talvez eu ficaria, mas na estratégia, no longo prazo, não é uma boa estratégia eu ter uma cadeira desconfortável. Isso é um exemplo. Lógico que não é para sair comprando cadeiras, mas observar dentro do meu espaço o que eu posso fazer para que as pessoas que lá estão possam produzir mais e melhor. Entre equipamento, entre espaço físico, aí publicidade, enfim, tudo isso para trazer esse espaço físico melhor e recursos financeiros para a gente poder ir para o próximo nível. Quando isso está feito, aí a gente vai começar a falar de processo. O Sebrae, ele tem um número que ele fala, 89% das empresas que falem no primeiro ano no Brasil, 89%, falem porque tiveram sucesso e não fracasso. O que isso significa? Ela vendeu muito. Só que ela vendeu muito e ela perdia dinheiro nas vendas. Então, quanto mais vendia, mais perdia dinheiro, faliu mais rápido. Aí o processo vai te proteger disso. Nesse momento que eu estou vendendo muito, agora é a hora, estou vendendo muito, tenho recurso. Se eu não sei, não tenho a menor expertise com isso, vou chamar alguém que venha para organizar como é que eu faço. Dentro de uma farmácia, como que o meu processo anda? Uma farmácia que faz, por exemplo, 300 fórmulas por dia. Um número razoável. Se ela perder 1 minuto por fórmula, são 300 minutos, é um funcionário e meio. Perdido. Ela perdeu um funcionário e meio, assim, é o que a gente chama de funcionário fantasma. Então, olhar para isso. 1 minutinho.
Como que eu posso reduzir esse 1 minuto na minha fórmula? Como que eu posso trabalhar isso? Aí a gente entra nos processos. Mas não adianta eu olhar isso se eu ainda não tiver uma estrutura que ampara isso. Então, vamos lá, vamos tentar trazer aqui uma visão mais prática. Se eu estou ali no operacional, ou se eu estou manipulando fórmulas, o dono está manipulando fórmulas, ele está no operacional e ele vai otimizar a infraestrutura, adquirir equipamentos mais otimizados, treinar a equipe para o técnico começar a produzir de forma mais otimizada. Só que ele precisa entender o número dele, né? Ele coloca uma pessoa ali no operacional, só que não é só colocar essa pessoa, né? Ela tem que mensurar, né, o quanto de retorno aquela pessoa, aquele técnico, digamos, né, está trazendo, ou como a consultora de vendas está trazendo em número de atendimentos, né? E o técnico, número de formulações pesadas ou encapsuladas, enfim. Ele precisa de número. Então, a partir do momento que ele começa a visualizar números, né, ele está ali no tático. Pode-se dizer assim? Se ele olha os números num instante, é tático. Uhum. Então, eu vou fazer uma tática que de manhã o meu funcionário atende o balcão e à tarde ele vai para dentro do laboratório gerar as fórmulas. Isso é uma tática. Uhum. Ela serve para um dia, serve para uma semana, mas ela não serve para a vida de uma empresa. Uma empresa não sobrevive assim. Total. Qual que é a minha estratégia, então? Então, eu vou fazer isso por um período, por um mês, por 6 meses, para poder aumentar as minhas vendas. Depois de 6 meses, eu vou contratar uma segunda pessoa. A minha estratégia é essa. A minha estratégia é dar um passo aqui e dar um passo lá. Lá na nossa empresa, a gente fez uma estratégia. Qual que é a estratégia de crescer? Então, a gente construiu um caminho com poucos recursos. Se eu morasse na Finlândia ou na Dinamarca, que a gente toma empréstimo com juros negativos, eu pegaria 2 milhões de reais emprestados e organizaria tudo como eu acredito e depois eu vou pagando para o banco. A gente não tem isso. Então, qual é a minha estratégia? Não dá para o dono atender o balcão, mas ele tem que atender o balcão e também não dá para contratar. Então, ele vai ter que pensar uma tática, ou como que eu faço para atender o balcão, fazer as minhas fórmulas e vender no Instagram. Vou ter que me dividir nisso, porque eu tenho que vender mais, produzir mais, para chegar um momento que eu vou ter recursos para colocar uma segunda pessoa. Pronto, agora somos 2. Se eu levei 6 meses na primeira, agora que nós somos 2, eu tenho que levar 3 meses. A minha tática muda. Então agora eu vou atender o balcão de manhã, à tarde vou fazer o Instagram, o laboratório fica com o técnico. Pô, legal. Tem que resolver isso em 3 meses, por exemplo. Nova tática. Porque a minha estratégia é crescer. Qual que é a minha estratégia final? Então, a gente tem lá uma estratégia. O que a gente quer? A gente quer atender o mercado magistral, trazer novidades e aumentar a nossa penetração para que o nosso nome seja mais conhecido. Essa é a nossa estratégia. Eu não tenho departamento comercial. Seria uma tática eu vender. A minha estratégia é eu preciso ser mais conhecido. Não tem prospecção ativa. Não tenho. Eu não procuro ninguém. Porque é o que eu falei. A gente não tem prospecção ativa também. É porque eu não vendo máquina. Quem vende consultoria. sapato, vende máquina, eu não vendo isso. Desculpa. Eu vendo o processo. E não adianta eu chegar para alguém que não tem menor interesse nisso, esse dono que está no balcão. Olha, vamos lá, meu amigo, eu vou te tirar daí, pode acreditar em mim. Ele fala, você é maluco, eu estou me afogando, você quer que eu carregue mais alguma coisa? De jeito nenhum. Sai fora daqui. Então, o que a gente espera? Que a pessoa tenha uma iniciativa. E aí, quando eu vou fazer a consultoria de implantação, a primeira coisa que eu pergunto é, por que você comprou a máquina? E ela vai ter iniciativa quando ela tiver consciência que o seu produto vai agregar, né, no negócio dela. Exatamente. Você não conhece a teoria do sapato furado porque ela é minha, do sapato apertado porque ela é minha, que eu inventei. Você só percebe o sapato apertado quando você tira ele. Você passa o dia inteiro, aí você tira e fala, nossa, que prazer, eu percebi esse sapato me apertando. O proprietário, esse que está no balcão, ele acha que a vida é assim. Ele entende. E não é só no nosso mercado, isso é muito geral. Em geral. A vida é assim, tem que correr mesmo. O dono trabalha muito, tem que se esforçar, é assim que é. No momento que você começa a aliviar ele, mostrar para ele, olha, dá para organizar, vamos criar aqui uma ponte para o futuro, dá para fazer, vamos mexer um pouquinho no seu processo, já vai te dar um alívio para você começar a pensar nas estratégias. Quando você faz aquilo, imediatamente muda a vida. Porque é como se tirasse um sapato apertado. Mas eu preciso que ele me procure. Eu preciso que ele queira. Não adianta eu ir até ele. Porque eu posso ir lá... Sem ele ter a consciência.
O meu pensamento é que até adianta, mas se ele tiver uma consciência, né, do produto. Então, Mas de se ele tem a repente- consciência, ele já teria me procurado. Se ele tem a consciência, ele já estaria em movimento. Tem algumas farmácias, nesse momento nós estamos com uma lá de Santos há muitos anos, eles enxergam, eles querem, mas tem medo. Então, aí é diferente. É uma das resistências, assim, que a gente sempre fala. É uma resistência que ela tem no pensar, então ela precisa de mais informações, aí a gente vai dando informações. Ela tem medo de ir para o desconhecido, porque eu estou convidando essa pessoa para ir para um lugar que ela não conhece. Então ela tem medo. Eu entendo, isso é diferente. Essa pessoa, a gente às vezes fica um ano conversando com o laboratório, acompanhando, até que ela toma a decisão e confia. Mas eu pegar um telefone e ligar para uma farmácia, a chance dessa De pessoa forma aleatória, né? é quase zero, dessa pessoa me ouvir. Até porque quando eu falo, meu amigo, você vai ter isso, 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 vai melhorar. Minha amiga, você vai poder fazer sua academia à tarde, vai sobrar tempo para você pensar. E quando você está na academia, você vai pensar seu estratégico e tal. Eu falo, é bom demais para ser verdade, isso não existe. Entende? Então, parte deles mesmo. Eu costumo... Essa questão do relacionamento, né? Essa conexão é como um casamento mesmo. Ninguém vai casar sem conhecer o outro, né? Primeiro tem a paquera, né? Namoro, e aí chega o dia do casamento. É um processo, né? Então, assim, tem gente que casa em 2 meses porque tem a consciência que aquele homem ou mulher, enfim, vai ser o homem ou a mulher da vida. Sim. E tem gente... Eu levei 12 anos. Levei 12 anos pra Quero casar. dizer, você que está em casa, eu quero dizer o seguinte, eu com 5 meses... Olha isso. 5 meses eu já sabia que eu queria morar junto com ela. Olha aí. Então estamos aqui em casos extremos, né? 5 meses e 12 anos. Tipo assim. Não, mas o fato é que a gente trabalha muito isso lá na B, porque a gente tem toda essa etapa, né? Que faz parte até do funil de vendas, né? Então, assim, nós temos um produto maior, né? Que é o Manipul 5.0, que, nossa, tem trazido excelentes resultados. E a gente, assim... A gente costuma falar que todo farmacêutico tem que passar pelo Manipul 5.0, aquele que realmente quer ir para dar um outro salto, né? Na carreira. Olha isso. Só que nem todo mundo tem essa percepção de valor. Sim. E tá tudo bem, né? Então, assim, ele conhece... você que está aqui nos assistindo, você está tendo, possivelmente, pode ser que você tenha o seu primeiro contato aqui e tá tudo bem. Né? Conforme você vai conhecendo, nos conhecendo, você vai começar a entender, poxa, eu preciso adquirir um curso de cálculos ou um curso de controle de qualidade. Não, o Manipul eu já vou fazer porque é para mim. Né? E eu acho que isso faz parte de qualquer business, né? Qualquer negócio. E é o que a gente chama de aquecimento, né? Tem aquele público mais frio, que não adianta a gente prospectar, de fato, eu considero que nada é perda de tempo, né? Mas é mais difícil de casar. E aquele público que já conhece pelo menos o conteúdo do canal, ou aquele público que já viu aquela farmácia divulgando algum produto nas redes sociais, por exemplo, já teve o contato de alguma forma com aquele negócio, já é até um pouco mais fácil. E com o tempo ele vai entrando naquela conscientização até saber que aquele produto manipulado eu vou... no caso da farmácia, eu vou procurar um nutricionista para eu adquirir, para eu fazer esse tratamento que essa farmácia está oferecendo, né? Então, acho que é muito nesse sentido. A gente vende... no nosso caso, a gente até tinha alguma coisa tangível que era a máquina. E a gente decidiu sair do tangível, que é uma máquina, para vender o intangível. Você também vende o intangível. Né? Eu estou te dizendo... Você fala para o seu aluno, eu vou te transformar numa pessoa melhor. Isso é intangível. É difícil para a pessoa acreditar. Como? Mas eu vou te dar esse curso. Não, é intangível. Não é o conteúdo. Não é o curso. É essa transformação. Você vende uma transformação. E a gente tomou essa decisão maluca até de, assim, eu vendi uma coisa física para vender alguma coisa intangível. Porque eu acredito que a gente precisa ir para esse novo lugar. A formação que você oferece, ela prepara as pessoas para o segundo nível. Porque não tem como a gente falar de processo sem capacitação.
Conhecimento técnico, né? Não tem como. Você tem que capacitar. Seja desde um atendimento, que aí seria um serviço não técnico, ou dentro do laboratório. Ainda mais, porque tem legislações. Então, você está vendendo para uma farmácia o ingresso para o segundo nível. E é muito intangível isso, ele não enxerga. Olha que segundo nível, esses caras estão viajando. Eu tenho 35 anos na minha farmácia. Não é assim que eles falam? Eu tenho minha farmácia há 35 anos. Quantas vezes eu recuei assim, em eventos, a gente começa a trazer alguns insights para a farmácia, ali batendo um papo, aí a farmácia fala, não, mas a gente já faz tudo lá. Então, me desculpe, né? Então, tudo certo. Essa pessoa ainda não observou o próximo. Ela inventou uma jornada que funciona, mas que desgasta em algum ponto. Tem alguma peça que vai quebrar ali. E é aí onde a gente precisa organizar para essa máquina funcionar bem. O segundo nível depende de algumas coisas, sistemas. O primeiro nível completo, então depois sistemas e capacitação dos processos que foram criados geralmente pelo board, pela liderança. Essa capacitação pode ser interna em algumas áreas, mas no caso da farmácia precisa ser externa. Precisa de alguém que saiba bem do assunto para preparar aquela turma para seguir um processo técnico que tem uma legislação que ampara, certo? Essa é a jornada. Total. Então, segunda etapa vencida, né? Vamos aí para a terceira etapa. E aí? Pessoal, lembrando que nós estamos no caminho, na jornada para uma empresa plena, né? E eu tô curiosa para saber o nível de plenitude da empresa, que eu quero chegar lá. Eu também quero. Chegaremos juntos. Primeira etapa, espaço físico, que dá suporte para processos. Segunda etapa, processos rígidos. Começa a criar organograma, você começa a ter hierarquias bem sólidas. Lembra que eu falei, essa é aquela etapa que você vai falar, ele fala, não, aqui o sistema não permite, né? Aí você fala, então eu quero falar com o supervisor, aí o supervisor atende, fala, o sistema não permite, porque havia um processo que dizia que quando alguém pede para falar com o supervisor, tem que encaminhar para o supervisor, mas existe um outro processo que diz que o supervisor não pode encaminhar para ninguém, nem se estiver pegando fogo no prédio. Aí a gente está numa empresa amarrada, aí começam a surgir os problemas de relacionamento. Aí entra o que a gente trata aqui, o terceiro nível, é motivação de relacionamento. E não é relacionamento interpessoal, isso pode não acontecer, mas como que essa empresa que amparou o físico, amparou o processo para as pessoas, agora permite as pessoas florescerem, mostrarem a sua humanidade, mostrar aquilo que é melhor de cada um. Lá a gente fala assim nas vendas, né? A gente coloca um equipamento, não é para você diminuir as pessoas, é para você ter espaço para encontrar nas pessoas o que ela faz de melhor. Então, a motivação não é aquilo... Eu falo que no português a palavra motivação ela ganhou uma distorção que é torcida. Fica torcendo, vai, você consegue, balões. Isso é bobagem. Isso não gera motivação. A motivação é de dentro para fora. Isso gera outras coisas. Isso alimenta o ambiente, cria um ambiente festivo que a gente quer ter, que está lá nos valores. Depois a gente vai falar disso. A motivação... Dá um exemplo. Imaginar que um dia a Paulinice fique muito rica e a gente contratou a Lana. A Lana agora é minha diretora de RH, por exemplo. Como que eu vou motivar a Lana? Eu, conhecendo um pouquinho da Lana, eu sei que ela gosta de dar aulas, ela gosta de falar em público, ela gosta de comunicar. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é, uma vez por mês, dar um tema para a Lana, para ela promover um treinamento interno com os meus colaboradores. A partir desse treinamento, os colaboradores vão fazer uma avaliação da Lana e ela ganha uma variável em cima desse treinamento que ela faz. Se imagina você nessa situação, 20 anos atrás, 15 anos atrás, não, 20 anos você tinha 8, né, provavelmente. Pensa, 5 anos atrás, antes da AB, você dentro de uma empresa, e aí o seu chefe vem e fala assim, ou sua chefe, Alana, a partir de agora, uma vez por mês, você vai fazer um treinamento interno. Se prepara, você vai ter 4 horas de trabalho para se preparar por semana e depois você vai organizar. Poxa, você ia ficar bastante motivada. Você não era paga para aquilo, provavelmente você fazia um outro trabalho, mas aquilo ia te dar potência. O pessoal, os gregos, eles falam um negócio chamado potência de agir, né? Aquilo que quando você chega num lugar, você faz alguma coisa, aí você sai e você está mais cheio do que quando você chegou. O físico, às vezes, está exausto, quer uma cama, mas o seu íntimo está voando. Sim. Isso é motivação. É lá dentro.
E eu não tenho como colocar isso em você. Você tem em você e eu preciso encontrar. Então, o papel do líder, do gestor, é encontrar esses papéis dentro de uma farmácia. Por exemplo, tem uma pessoa dentro de um laboratório que fala demais. Eu já encontrei assim. Aí eu estava lá dentro do laboratório fazendo a implantação e tinha Aí eu cheguei no gestor, falei, ela gosta de conversar bastante, né? Mas não tem jeito, a gente já falou, ela não para. Eu falei, e o que você fez? Nada. Eu falei, você já convidou ela para visitar um médico? Será que ela não é capaz? Um pequeno treinamento? Põe uma vez por semana, uma tarde. Plano de carreira é uma boa estratégia, né? O plano de carreira alimenta o movimento da motivação. O plano de carreira ele motiva por um período muito curto, Alana. A remuneração variável é por um período muito curto. Porque quando ele chega lá, e agora? E agora? Quero mais. Se não tiver motivado, sai da empresa. Se eu ganho 100, eu posso ganhar 200 por um período. Isso reflete. Depois não reflete mais. Isso é tático. O estratégico é, a pessoa precisa encontrar o que a gente chama de gift work. Um trabalho de presente. Alguma coisa que quando ela faz, eu falo, faria isso de graça. Lembra lá do último nível que eu falei que a gente ainda não tem? Eu falei, eu faria isso de graça. Eu amo tanto isso que eu faria de graça. Se alguém pagasse as minhas contas e eu pudesse viver a minha vidinha do jeito que eu quero, eu faria isso de graça. Isso é a motivação. É o que a pessoa quer. E aí se aplica aos funcionários. Ele também pode propor. Poxa, eu gostaria... Eu gosto muito de ficar quietinho no meu canto. E eu fico aqui, tenho que atender os clientes. Será que eu não posso buscar uma posição, buscar o meu gestor, minha gestora? Tô com uma ideia aqui. Me deixa uma vez por semana fazer esse trabalho. Me deixa uma vez por semana visitar um médico. Ou adoro redes sociais, sou viciado, não consigo largar meu celular. Pedir para o meu gestor, me deixa uma vez por semana ficar 2 horas cuidando da rede social da farmácia. Pode ser. Então, a pessoa também pode propor isso. É engraçado isso, porque assim, eu sempre tive um propósito muito claro, né? Na realidade, a AB ela surgiu com o propósito de ajudar a empresa do setor. Só que quando eu vi que o gargalo era... um dos gargalos no mercado era mão de obra, né, qualificada, e via que as pessoas elas queriam sim estar ali naquele setor, mas não estavam qualificadas, a gente começou a trabalhar os cursos, né, profissionalização. E aí um propósito muito claro que eu tenho, né, é desenvolvimento de pessoas no mercado, né, desenvolvimento de empresas e pessoas no mercado farmacêutico. E hoje eu percebo, hoje que eu tenho uma equipe, né, eu percebo o quanto é desafiador você passar esse propósito, né, que envolve, né, missão, valores, enfim, mas tudo parte de um propósito, né? Sim. Que é o que faz você trabalhar de graça até o que me faz eu sair da empresa, tipo, meia-noite, enfim, cada um tem sua forma, Sim. né? É o que me faz, né? Que faz o coração arder, né? Que faz entra aí o nosso brilho no olho. Mas passar isso para as pessoas, para a equipe, não é tão fácil, né? É um trabalho, tem que ser um trabalho diário, comunicação e trabalhar essas estratégias, né? Que deem a eles essa visão. Porque vocês estão aqui. Eu estou aqui. A primeira reunião que eu fiz, né? Eu escutei um podcast, o nome do podcast, não sei se vocês conhecem, é Empresa Autogerenciável, que eu acho que é um nível, né, que a gente vai chegar. Então, escuto muito. E aí, um dos pontos colocados era a cultura organizacional. E aí ele falou, o que é que você já perguntou para os seus colaboradores por que eles estão ali? Né? E para mim estava, com certeza vai todo mundo responder. E aí, quando eu fui fazer essa pergunta, alguns não souberam responder. Olha isso, né? Curioso, né? E aí poxa, o que é que eu vou implementar aqui de estratégia para que eles sintam esse brilho no olho que eu tenho, né? Porque é uma empresa o nosso foco é desenvolvimento de pessoas também. Então, e eu falo para eles, né? De nada importa para mim, né? Mesmo por mais a pessoa da venda do comercial, se ela vender muito, mas ela não tiver... se hoje ela for a mesma pessoa de ontem, né? Vocês têm que evoluírem, vocês têm que se desenvolverem, né? E esse é o nosso propósito. Então, assim,
não é fácil passar, porque é o que você falou, vem de dentro para fora, nessa motivação. E eu tenho 7 pessoas, né? Mas tem farmácias que tem 10, que tem 20, que tem 30. Tem empresa com mais de 100 funcionários, mas é aquela coisa automática, né? E aí? Mas exatamente, para mim isso é o esperado, na verdade. Quando você fala que tem pessoas na sua empresa que sabem por que estão lá, eu acho isso atípico. Na verdade, eu esperaria que não soubessem. Ou estivessem no nível 1 de motivação, que é o dinheiro. Se um funcionário fala para mim assim, eu estou aqui por dinheiro, obrigado por não mentir para mim. Porque o processo, quando a gente pensa no indivíduo, né? Qual que é o nível 1 do indivíduo? Um bom salário. Então, a gente briga muito para ter os maiores salários da região. A gente está tentando ainda. Como a gente tem o Porto lá, a gente não conseguiu, mas eu vou conseguir. Por quê? Só vai sair da Powder Mix quem não gostar do espaço. Por dinheiro, ninguém vai sair. Então, a gente ainda não conseguiu, porque tem empresas do Porto milionárias, né? Mas a gente vai chegar lá. Mas o segundo nível é, o que eu faço, eu sei fazer bem. Que é do processo. Então, eu faço bem, eu não preciso ficar quebrando muita cabeça, não tem muito desafio aqui para mim nesse sentido aqui. Eu faço bem. No terceiro nível é, o que eu faço, eu gosto. Eu gosto do ambiente, das relações e gosto do que eu faço. Então, perguntar para uma empresa de primeiro nível sobre missão, visão e valores dessa empresa é muito distante. Mas não significa que a Alana não tenha que ter. A Alana, que é a CEO da AB, ela precisa ter isso. Lembra que eu falei? Vai lá, constrói um mobiliário simples, processo simples, pensa no relacionamento e MVV, missão, visão, valores. É o que você enxerga, o que você acredita. Então, na minha empresa, um valor é esse. Na minha empresa, as pessoas serão respeitadas. Pronto, isso é um valor seu. Está construído ali. Imprime isso, coloca em algum lugar que todo mundo veja. Deixa lá. É isso, nesse momento. Você tem que ter isso claro. Cada decisão que você for tomar vai passar por esses 3 elementos. Missão, visão, valor. Total. Mas as pessoas ainda não estão alinhadas com aquilo. Elas vão seguir, basicamente, os processos que você determina. Os processos que você determina, eles sim foram construídos a partir da missão, visão e valores. Isso não é muito discutível. Tudo que a gente quer é que eles façam aquilo que você enxergou a partir da sua missão, visão e valores. Total. Né? Lá na 4ª empresa, essa sim, a missão, visão e valores é compartilhada. Cada indivíduo tem a sua missão, visão e valor. Então eu tenho a questão financeira, como eu quero viver minha vida, qual é o meu padrão de vida, eu tenho como eu gosto de trabalhar, quais são os meus processos, meu nível de profissionalismo, eu tenho as minhas motivações, o porquê que eu faço isso. Então eu trabalho na Powder Mix porque eu quero fazer um mundo melhor. Eu não trabalho na Powder Mix para ganhar dinheiro, mas poderia ser. Tem pessoas que se motivam por dinheiro e realmente correm atrás do dinheiro todos os dias, e aquilo faz sentido. Eu nunca conheci ninguém assim, mas tem. A gente busca alguma outra coisa. Eu tenho um valor, você tem outro, você faz por algum motivo. Tá lá. E por último quais são os valores, qual é a missão que eu quero cumprir e para onde eu quero ir com essa companhia. Individualmente quais são os meus valores individuais, por que eu existo, quando eu morrer, o que eu quero que seja escrito na minha lápide e para onde eu quero ir? Daqui a 10 anos, como eu me vejo? A pergunta é que toda entrevista de emprego, como você se vê daqui a 10 anos? As pessoas respondem, mas é isso, é para onde eu vou com esse tudo que eu estou carregando, né? Isso daqui tem que ser construído. E a maioria das pessoas não tem bem construído. Isso constrói dentro de uma empresa que constrói a sua jornada e as pessoas vão acompanhando. Total. A gente falou do primeiro nível, do segundo nível e das motivações, né? A motivação, para mim, é o ponto mais importante dentro de uma empresa. Tem sempre, desde o primeiro dia da empresa, ser administrado. Porque é uma tática muito boa. Porque se você consegue encontrar talentos dentro da sua equipe, eles te ajudam a crescer. Então, uma tática muito possível, que eu faço muito lá, você está vendo uma coisa que não está bom? Vem falar comigo e a gente vai modificar a partir do seu ponto de vista. Porque justamente hoje está com os processos que nós construímos e eu quero que passem a ser processos independentes. E aí as pessoas têm essa autonomia, então é uma tática nossa de dar autonomia para elas discutirem comigo. E eu faço o maior esforço para dizer sim para o que elas estão trazendo. Isso é uma tática. E também outra tática, eu sempre falo, achou um curso interessante, gostou? Pô, traz aqui para mim, a gente vai arrumar recurso para poder pagar esse curso. Achou alguma coisa que pode ser melhorada, um entendimento? Traz que a gente vai arrumar recurso. O seu papel é trazer, o meu papel é arrumar o recurso. Né? Isso é a tática para o segundo nível. Para ir para o terceiro nível.
Terceiro nível superado, arrumamos o organograma nesse caso, usando aquele exemplo. Você liga para uma empresa de terceiro nível, você fala, olha, eu quero tal coisa. O operador vai falar, olha, o sistema não permite, mas você aguarda um minuto. Aí ele tem autonomia de buscar o supervisor. Aí o supervisor não tem, ele fala, não consigo, na minha senha aqui não permite. Ele tem autonomia de buscar o gerente. Gerente, eu tô com essa situação aqui, queria ajudar a pessoa lá. O sistema não manda nas pessoas, as pessoas mandam no sistema. Aí o gerente fala, mas você tem certeza? Tenho. Então vamos fazer isso aqui por ele. Tá aqui, ó, põe minha senha aqui, dá o desconto, ou faz o que quer que seja. Terceiro nível, a pessoa ela tá acima do sistema, né? Uhum. Uma empresa de terceiro nível que constrói, se fortalece, ela vai para o quarto nível, que a gente chama de empresa associativa, que tem a ver com o associativo de terceiro setor, mas não necessariamente. Ela pode gerar lucro, pode ter um dono, mas ela é horizontal. Ela tem uma hierarquia muito pouco definida. Tem papéis. Então, a gente lá na Powder Mix, a gente fala assim, eu sou o diretor da Powder Mix, eu sento nessa cadeira. A Cris senta na cadeira de gerente. Ah, então eu sou melhor do que ela? Não, de maneira nenhuma. A Cris, pela personalidade dela, é uma gerente excelente. Talvez, provavelmente a melhor que eu conheci. Eu tenho uma característica de querer as coisas do meu jeito, de olhar um futuro, vislumbrar muito futuro, de pensar, de transformar. Eu não sirvo para ser gerente. O gerente ele é aquele que conserva, ele gere, ele mantém aquilo. Analítico. E o diretor é aquele cara que está andando para frente. Infelizmente, na nossa cultura ocidental, é uma hierarquia. Se você for bom, você vira supervisor. Se você continuar e virar bom, você vai ser gerente. Se você continuar sendo bom, você vira diretor. E eu não entendo assim. Eu entendo que a jornada precisa passar por isso. Mas não necessariamente você vai chegar a um cargo de diretor se você não tiver esse perfil. Pode estudar, pode se dedicar. Mas será que aquilo atinge a sua motivação? Uhum. Eu falo que a Cris, é natural dela pedir para eu dar uma opinião. Para mim é natural não querer ouvir a opinião. Natural para mim é tomar a decisão. Então eu tenho que me esforçar muito para... Vamos ouvir todo mundo aqui. Então é um processo mental, não é uma natural. Você tem uma opinião, eu tenho minha opinião, deixa eu ouvir a sua completamente, tirar todas as dúvidas. Eu treinei isso. É um soft skill, né? Eu treinei isso. Uhum. A Cris treinou tomar decisões. Natural dela, lá nos primeiros momentos, era alguém decide por mim. Isso é um perfil, isso motiva ela. Se ela tiver que tomar muitas decisões, ela no longo prazo vai se enfraquecendo, vai murchando, vai perdendo a alegria, a potência de agir. Se eu tiver que fazer o que as outras pessoas querem no longo prazo, eu vou perdendo minha força, vou perdendo minha alegria, vou me afastando daquilo. Observar isso na sua equipe, o que cada um opera. Então, às vezes, você tem um líder nato ali. E, às vezes, tem uma pessoa que é muito feliz no operacional, desenvolvendo trabalho técnico, Sim. se destaca e sobe para um cargo de gestão. E não é todo mundo que pode que consegue, né, no sentido de tomar decisões, de avaliar números, enfim, né? A própria cobrança em si. Tem farmácia, é muito comum em farmácia um técnico estudar e virar farmacêutico. E eu já me deparei com esse tipo de profissional. Eu era muito feliz ali no operacional. Eu não quero entrar na gestão, né? E às vezes os donos forçam aquele profissional. Não, você é farmacêutico, você tem que ser líder. Só que líder liderança é um processo. Ninguém nasce líder, né? Obviamente tem algumas pessoas que já têm essa... Eu era líder de sala, né? Então, assim, esse meu perfil de líder é muito forte. Mas eu entendo que na minha equipe, né? Eu já conversei com o farmacêutico e falei, Alana, não me coloca nessa posição que é muito difícil para mim. E tá tudo bem. Sim. Você vai ficar ali no técnico, no desenvolvimento de informações. É o que gosta. Né? E é importante avaliar, né? Ter esse olhar. É difícil, mas é importante. Eu falei, a motivação para mim é o mais importante desde o primeiro dia. E, de novo, a motivação ela tá dentro da pessoa. Então, você é líder natural. Se eu coloco você numa posição lá de pouco destaque, que você não toma decisão, que você só vai movimentar daqui para lá, você vai enfraquecendo. Ao longo prazo, com 6 meses, 1 ano, você vai se tornar uma pessoa que não entrega mais nada. É como uma árvore, né? A metáfora aqui,
pensa o seguinte. Existe uma macieira. Então, o que é o físico da macieira? A madeira, os galhos, as folhas e é o fruto que ela dá. Qual que é o processo? É lá, o xilema, floema, o pessoal da biologia, aqueles movimentos que acontecem para ela trazer nutrientes. Qual é a motivação dela? Sol e água. E o que ela produz? Qual que é a identidade? Maçã. Beleza, legal. Mas se eu não der água e sol para ela, ela vai produzir manga? Não vai, ela vai morrer. Eu não mudo a pessoa, eu preciso encontrar o que ela produz e dar para ela o que ela precisa, para ela produzir o que ela pode produzir. Essa é a lógica da motivação. Para mim, a motivação é a essência de uma empresa, apesar de que ela vem depois dos problemas na motivação. Quando a gente estava falando do quarto nível, as pessoas estão no seu melhor, elas estão produzindo aquilo que elas gostam de fazer, na maior parte do tempo, porque não existe isso daí, eu só faço o que eu gosto. Na maior parte do tempo eu estou gerando força, estou gerando potência. E agora a empresa se torna associativa, onde todos têm o MVV, missão, visão e valores, dentro de si. E cada indivíduo é um CEO. Cada indivíduo toma uma decisão. Eu não preciso ir até o topo da hierarquia. Eu decido aqui. Então, naquele exemplo lá de trás, eu ligo para uma empresa assim, não existe a senha do supervisor, a senha do atendente. O atendente ele pode fazer o que ele quiser. Ele vai decidir a partir da multiplicidade da vida. A vida é muito ampla, então a gente dá essa possibilidade para ele. Mas eu não posso fazer isso antes de chegar lá, antes dele absorver completamente os valores que a minha empresa tem. Então, lá na nossa empresa, um dos valores é responsabilidade com toda a cadeia, com os clientes e com os fornecedores. Ninguém da Powder Mix destrata fornecedor. Ninguém. Se você destratar um fornecedor, é a mesma coisa de destratar um cliente. É um valor nosso. Então, antes de eu poder dar autonomia para um funcionário lidar e tomar decisões com o fornecedor, ele precisa ter isso muito claro dentro dele. E aí o processo cai. Lembra que ele era burocrático, ele cai, e aí a gente assume uma outra coisa que é a humanidade, que é a coisa que só o humano tem, que é tomar a decisão a partir de um valor comum. Total. Aí a gente tem uma empresa plena. Nas nossas experiências, né, tem uma empresa no Brasil que está quase lá, mas a gente nunca viu nenhuma empresa que realmente esteja no nível associativo. Estão caminhando. Então, esse conceito de empresa autogerenciável, né? Que o dono não precisa estar lá. Não necessariamente está no nível pleno. Não necessariamente. Porque eu posso criar um processo em que eu não preciso estar lá. Eu posso estar numa empresa de nível 2 e não estar lá. Eu tenho processos. Então, o RH ele trabalha a partir de decisões previamente estipuladas. Contrato consultorias, faço papers, faço documentos e aí tem livros. Ó, nessa situação você faz isso, nessa situação faz isso, não achou a posição, pergunta para o gerente toma a decisão naquela situação. Tá o processo andando, o dono não precisa estar lá. Muitas empresas estão nesse lugar, aliás. Ela está andando, é uma maquininha. Ela é uma máquina. É muito bem-vindo, é fundamental para você chegar no quarto nível, mas eu entendo que não é humana. Ela é fundamental, precisamos dela, eu friso isso. Precisamos dessa empresa burocrática, precisamos disso. Mas a gente precisa evoluir dela e sair para um próximo nível onde o ser humano ele entra na conta. Não dá para a gente esquecer o humano. Eu acho que ter essa visão de empresa, dos níveis, né, das empresas, ajuda muito a gente a entender onde a gente caminha, onde a gente quer chegar. Agora, a empresa está em algum desses 4 lugares, mas é natural você perceber características, porque você já pensou no terceiro nível, por exemplo, porque tem características, a gente tem características, tem pontos que a gente está no primeiro nível, tem pontos que está no terceiro nível. A empresa está num lugar, mas que você consegue já olhar para os próximos também. Total. Então, a empresa, eu vou frisar isso, ela não é um predinho que você vai construindo andar a andar. Você precisa construir os 4 andares de uma vez só. Então, quando eu vou começar uma empresa, você é o melhor exemplo, Alana. Você já trouxe isso, ilustrou perfeitamente essa conversa. Você já tinha missão, visão, valores. Aí você tinha o seu espaço, que era na sua casa, com o seu computador, que talvez você já tivesse comprado 5 anos atrás. Você tinha uma ideia de como você queria trabalhar aquilo e tinha uma motivação para acontecer. Então, você já tinha isso. Perfeito. Agora eu vou vou chamar um consultor para trabalhar a minha missão? Não é isso. Eu preciso alugar um espaço.
Aí eu aluguei um espaço. Legal. Agora eu preciso ter uma pessoa trabalhando comigo. Então eu preciso melhorar os meus processos. Eu preciso garantir que essa pessoa vai andar numa linha que atende o que eu acredito. Porque a missão é sua, a visão é sua e os valores são seus nesse momento. O pioneiro, né? Essa é uma fase que a gente chama de fase pioneira. Que tá tudo com o pioneiro. Tá tudo com a pessoa que resolveu começar. Aí você vai melhorar o espaço físico. Poxa, legal, agora tá bem bacana. Mas não significa que você não vai trabalhar o processo, não vai trabalhar as motivações. Não vou me preocupar com o funcionário nesse momento. É menos preocupante. Uma empresa desse porte, que eu falo, empresa de quarta divisão. O funcionário tem menos necessidade de motivação. Agora, se você for numa Natura, que a gente gosta muito, ou numa Veleda, para usar motivação. Não adianta você chegar para uma pessoa lá e falar, vou aumentar seu salário. Ela vai embora. Você precisa trabalhar o nível da motivação. Então é muito mais importante para eles, senão você vai perder os seus talentos ali. No primeiro nível, menos. Talvez tenha uma boa cadeira, um bom computador, a pessoa já se mantém ali, um salário razoável, que dá para pagar, mas é um tipo de pessoa. Beleza, vamos crescer com essa pessoa, crescer com a empresa. Vamos lá, então qual que é a minha tática? Vou dar espaço, vamos construindo. Agora, meu próximo nível, tenho 7 funcionários, já preciso criar processos. Preciso ter controle sobre isso. Como é que eu pago as minhas contas? Provavelmente você entra no banco e paga. Eu acredito que é normal isso. Será que não daria para eu criar um processo que alguém faz para mim e eu só aprovo? Já é um processo, porque eu começo a precisar usar esses recursos que eu tenho para ter espaço para trabalhar em outros lugares. Maravilha, fechamos essa etapa. Tudo está muito amarrado, não tem nenhum ponta solta. Agora eu preciso começar a trabalhar as pessoas para tirar o melhor delas. Porque eu tirei o melhor do meu espaço físico, o melhor dos meus processos. Agora eu quero tirar o melhor das pessoas. Vai surgir um talento. Aí eu começo a trabalhar as motivações, observar. Gestão de pessoas, não tem outro caminho. Olhar as pessoas. E não adianta perguntar, porque a maioria não sabe. Quantas pessoas são capazes de responder o que me motiva? O que me move? São poucas as pessoas, né? Especialmente os jovens, assim. Sim. Aí eu vou ter que observar isso e testar. Testei, resolvi, fechou. Maravilha. Aí agora eu sou uma empresa indo para o associativo, que aí eu tenho que começar a soltar isso e as pessoas precisam adquirir os meus valores. Nessa jornada, os seus valores já estão impregnados nas paredes, nos processos, porque você foi construindo isso a partir dessa matéria-prima. Total. E aí fica aí o grande legado, né? E tá tudo bem se você não tá, você tá ali, onde eu tô tá bom, né? Não quero seguir essas etapas, mas você que deseja, né, deixar aí um legado, eu acho que é muito essa visão, transformar pessoas e aí entre o ser humano, né, impactar de alguma forma na vida das pessoas, desde o colaborador ao fornecedor e ao cliente, né? Eu acho que vale a pena, né, ter essa visão de etapas para o caminho de uma empresa plena. Faz todo sentido, adorei. Queria agradecer, né, ao Danilo, Cris, vocês são incríveis, né? Foi um bate-papo muito bom, né? Queria te agradecer, né, você que está aqui, assistiu a todo o ABcast. A gente tentou trazer assim, um conteúdo bem fora da caixa mesmo, né? E é pouco falado no mercado farmacêutico, mas é fundamental, né? E é isso. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve aqui, tá? Deixa teu comentário se esse ABcast fez diferença, fez sentido para você. Danilo, Cris, gostariam de complementar mais alguma coisa? Obrigada, agradecer essa oportunidade, obrigada. Eu quero agradecer também, foi muito legal estar essa tarde aqui com você, falar com o seu público, que é tão especial, né? Siga a gente também, a gente tem um canal, a gente vai começar a postar mais vídeos, prometo, não prometo. Vou tentar, prometo que eu vou tentar. Nosso canal tem conteúdo interessante. Se alguém quiser, procura a gente nas redes sociais, se tiver alguma dúvida que a gente puder ajudar, estamos aqui para isso e é um prazer sempre atuar nesse mercado tão especial que é o magistral. Obrigada e eu espero você no nosso próximo ABcast. Tchau, tchau!